Nós temos, esse ano, nós temos o tema, né? Você vai chegar ali na igreja, você já vê o tema do ano, que é uma igreja frutífera para a glória de Deus. Quem não decorou isso ainda, precisa decorar, tá bom? Uma igreja frutífera para a glória de Deus. A série que nós estamos pregando agora é Raízes e Frutos, as marcas de uma igreja que glorifica a Deus. Então a gente tem o tema do ano, né? A gente tem o tema das mensagens. Eu quero hoje pensar com vocês sobre a mente de Cristo, né? Estava falando que eu fico fascinado como Deus faz as coisas, porque hoje pela manhã eu tinha preparado a aula do discipulado, alguns alunos não vieram, e aí eu pedi para o aluno que tinha ficado, depois acabaram chegando mais dois, mas eu pedi para o aluno que veio para ele ficar na classe, na turma, e foi ótimo, porque trabalhou sobre quem é Cristo, né? Sobre a cruz, e era tudo que eu tinha preparado na aula, né? Foi tão bom. Eu falei para o pessoal que veio pela manhã na escola bíblica que eles tinham a introdução do sermão de hoje, e terminou hoje com o louvor, né? Com a cruz nos libertou, e eu achei muito joia quando estava terminando a música. E eu vim de casa pensando, será que a cruz está lá no púlpito? Né? A cruz está aqui no púlpito, quando eu virar para lá, estou referindo àquela cruz hoje, quando eu apontar para aquele lado, para a gente trabalhar um pouquinho do que o Senhor quer para nós. Então, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, vou estar lendo na NVI, está aí, vai estar sendo transmitido. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte, e morte e cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Sermão de domingo passado, nós vimos a unidade é o solo onde fruto cresce. Paulo mostrou que uma igreja frutífera não pode viver de vaidade, competição ou egoísmo. Mas agora surge algo interessante para nós, né, como Deus quer fazer nesse tempo, né? Surge uma segunda pergunta para nós: como é que a gente vive, né? Qual é o modelo dessa vida de unidade? Qual é o padrão que nós devemos seguir? Qual é a referência? Quem define a forma como a igreja deve viver no dia a dia? A resposta de Paulo é muito clara para nós no texto, né? O nosso modelo é Cristo. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê como nós devemos viver. Então a igreja frutífera, ela não aprende a servir olhando para a cultura, algo cultural. Uma igreja frutífera não aprende a servir olhando para quem tem mais poder aonde a gente vive. Uma igreja frutífera, ela não aprende a servir olhando os moldes desse mundo, mas uma igreja frutífera aprende a servir olhando para quem é Jesus. A gente olha para Ele como nosso autor. Então Paulo, ele mostra para nós algo profundamente confrontador, porque o mundo ele fala assim, diz, suba, cresça na vida. Jesus fala para nós, desça, diminua. O mundo diz, apareça, você tem que aparecer, você tem que ser aquele que está em evidência. Jesus diz, sirva. O mundo diz, imponha-se. Jesus fala, entregue-se, se doe. Nós vivemos em um tempo que muita gente quer trono, posição, visibilidade, influência e controle. É isso que as pessoas estão buscando no dia a dia. Mas Cristo de Filipenses nos chama para um caminho diferente, o caminho da toalha, o caminho da bacia, o caminho do serviço. Da toalha, lembram-se,
A gente tem usado muito Jesus lavando os pés dos discípulos. Eles chegam à cena, Jesus chega num local, junto com seus discípulos, depois de caminhar horas, Jesus pede uma toalha e uma bacia. Pessoal, será para quê? A toalha, a bacia e a água, para lavar os pés dos discípulos. Ele não pediu para ninguém lavar os pés dele, muito pelo contrário, ele se entrega. Esse deve ser o caminho nosso. A grande verdade dessa mensagem é esta: que uma igreja frutífera não busca poder para dominar, mas graça para servir. Não busca um pedestal, mas disposição para se abaixar. Não busca ser servida, mas seguir a mente de Cristo. Você para olhar o contexto histórico dessa carta, né? A carta de Filipenses, ela foi escrita ali mais ou menos, Paulo estava preso, provavelmente entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Filipos era uma colônia romana, uma cidade marcada pelo orgulho cívico, pela valorização do status, a honra pública da posição social. Era um ambiente em que o prestígio importava. Se você tem uma posição, você é alguém na sociedade. A aparência importava, a beleza da pessoa, como ela se vestia, o lugar onde ela morava importava para aquelas pessoas. Era essa igreja que Paulo está falando. E essa igreja de Filipos, ela era amada por Paulo. Generosa, parceira do evangelho, como Paulo fala. Mas como qualquer igreja real, ela também enfrentava tensões relacionais, risco de divisões, disputas internas. Por isso, esse início do capítulo 2, Paulo chama a igreja à unidade. Foi o que nós falamos domingo passado. A humildade e ao cuidado mútuo. Foi a primeira parte do capítulo 2. A partir do verso 5, ele apresenta Cristo como modelo supremo para nós. Muitos estudiosos entendem que Filipenses, de 6 a 11, traz um hino cristológico. Era um cântico que as pessoas entoavam, muito antigo, lá na igreja primitiva. Paulo usa esse trecho para mostrar que a teologia correta precisa produzir prática correta. Então, a teologia correta precisa de uma prática correta. Não tem jeito de fazer de outra forma. Em outras palavras, quem canta sobre Cristo precisa viver como Cristo. Foi o que nós fizemos agora. Cantamos sobre Cristo. Então, precisamos viver como Cristo viveu. É essa a ideia. Paulo não apresenta Jesus apenas como um Salvador a ser adorado, mas também como modelo a ser seguido por cada um de nós. Nós precisamos seguir o modelo de Cristo dia após dia, momento após momento. Ele mostra que a mente de Cristo deve moldar a mentalidade da igreja, ou seja, a nossa mente precisa ser formada em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar somente para Ele. Por isso o texto não é apenas uma declaração sobre a divindade e a exaltação de Jesus, é também um chamado direto da igreja: tenham a mesma atitude de Cristo. Se a igreja quer frutificar para a glória de Deus, que é o que nós estamos falando tanto nesses dias, ela precisa assumir a mente de Cristo, meus queridos, aprendendo a renunciar o orgulho, abraçar o serviço e viver a exaltação do Senhor. Às vezes a gente está aqui na igreja anos e anos, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, mas ainda não adotamos a mente de Cristo em nós. E o texto, ele vem chamar a atenção nossa para que nós possamos viver com a mente voltada para Cristo, ter a mente de Cristo dia após dia. Então, a primeira coisa que eu queria destacar hoje é que a mente de Cristo renuncia o apego ao status. Quem tem a mente de Cristo não está preocupado em status, não está preocupado com posição. Ele tira os olhos de posição, ele esquece disso. Olha lá, o versos 5 ao 6, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que ele devia se apegar. Ele renuncia
a posição de Deus. Ele abre mão disso. Jesus, sendo Deus, não se agarra que a igreja deve ter a mesma atitude. Nós precisamos ser como Cristo. Ou seja, ele não está falando de um detalhe periférico. Ele está falando de uma mentalidade que governa a vida do povo de Deus. Olha, não fica preocupado em posição não. Tenha a mente de Cristo, abra mão de quem você é, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Jesus abriu mão. Ele não se prendeu ao direito de ser servido. Ele não se transformou a sua grandeza em uma desculpa para não se doar. Viram lá, eu comecei usando a expressão dele lavando os pés dos discípulos. Cristo então nos chama a essa mudança de mentalidade no nosso dia a dia, que a gente possa voltar os olhos para Ele. Então possamos viver para o Senhor, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, meus queridos. Antes de mudar a prática, o Evangelho ele quer mudar a sua mente, o seu modo de pensar, como você olha para as pessoas. Antes de mudar a conduta, ele muda a sua forma de pensar. Jesus está chamando você para mudar, para pensar diferente hoje. A igreja frutífera, ela não é guiada pela lógica do ego, mas pela mente de Cristo. Tudo que nós olhamos, tudo que nós pensamos, nós estamos voltados para Cristo. O que a gente pode aplicar essa mudança de mentalidade pessoalmente nas nossas vidas hoje? Significa perguntar: como eu penso sobre mim mesmo? Como é que você, quando chega aqui na igreja, pensa de você? Eu chego na igreja para servir ou para ser notado pelas pessoas? Eu me relaciono para abençoar alguém ou para ser reconhecido que eu sou uma boa pessoa? No geral, isso significa perguntar: como eu penso sobre mim mesmo? Como é que essa igreja pode pensar coletivamente? Isso significa que a igreja precisa rejeitar essa cultura de comparação, um se comparando com o outro. Ministério aqui, nós vimos aqui, que fantástico, né, o que Deus tem feito aqui na nossa igreja. Vimos a camerata tocando, né, a orquestra tocando aqui. Tínhamos o ministério de louvor, tantos instrumentos diferentes, né? É difícil você chegar numa igreja e ver tantos instrumentos como a gente teve aqui hoje. Isso é um presente de Deus, mas nenhum deles podem ficar se comparando com o outro. O meu instrumento é melhor do que o outro. Todo mundo faz para a glória de Deus. O ministério não é palco, o serviço não é vitrine. Eles não estão aqui para aparecer, mas para que a glória do Senhor, para que Ele seja exaltado. O dom que Deus te deu não é um instrumento de superioridade. O dom que Deus deu para você é para servir o próximo. A Bíblia ela é clara: o dom que Deus nos deu não é nosso, o dom é coletivo, é de todo mundo, é para abençoar os outros. E aí o negócio vai se multiplicando, né? Vai pegando no outro. Então o dom não é seu, o dom é da igreja. Deus colocou você como mordomo, como dispenseiro desse dom. Na vida da igreja, meus queridos, quando nós entendemos a mudança de mente, isso muda o ambiente. Quando todos querem imitar a Cristo, a disputa perde força. Quando todos querem parecer com Jesus, a vaidade começa a morrer. Não tem ninguém melhor do que o outro. E esse ministério deles aqui, de louvor, talvez seja um dos ministérios que mais chama atenção. É tão assim que quando chega alguém na igreja novo, a pessoa fala: pastor, eu quero servir na igreja. O que você quer fazer? Quero cantar. Aí põe perto dos meninos lá que são especialistas nisso. Quando a pessoa abre a boca: meu Deus do céu, da onde que ela acha que ela consegue isso? Mas é porque a pessoa quer aparecer, né? E o dom não é para isso. Deus usa para a glória dele. Então quando todos querem parecer com Jesus, a vaidade começa a morrer. Cristo não se agarra nos seus direitos próprios. O texto diz: Ele não considerou ser igual a Deus. Era algo
que ele devia pegar-se. Mas Jesus tinha toda a glória, todo o direito, toda a majestade, mas não se agarrou a isso. Ele não viveu dizendo, eu mereço. Ele não operou a partir da loja do privilégio. Isso confronta diretamente a nossa natureza, porque o coração humano gosta de direitos, meus queridos. Exigências, preferências, centralidades. O nosso coração fica assim, ninguém falou comigo, ninguém foi lá em casa, mas e você? Nós precisamos olhar o que eu posso servir o meu próximo. Quando os conflitos nascem, é porque nós estamos agarrados demais aos nossos direitos. Eu me preocupo muito com isso. Quando tem alguma confusão aqui na igreja, pode olhar, tem duas pessoas agarradas ao seu direito. Ai, pastor, ele não me honrou nisso. E você honrou o seu irmão? O que aconteceu no processo? Meu querido, eu tenho que olhar para o outro falando assim, o que ele merece? Mas geralmente não, eu tenho razão. Pastor, eu merecia mais. Não gostei de como me trataram. Meus queridos, uma igreja, ela não pode ser uma igreja cheia de milindres. Tem gente que fala, não fui valorizado, pastor. Meu Deus, se você vem para cá, para buscar contentamento próprio, tem alguma coisa errada na sua vida. Você tem que vir para esse lugar para glorificar ao Senhor com todas as suas atitudes. Quando você olha para a igreja, muitas tensões na igreja, porque as pessoas se apegam a posições, funções, espaços, opiniões. Nós temos que estar bem atentos ao que está acontecendo no dia a dia. Aqui na igreja, eu costumo falar isso, e você que está aqui há muito tempo sabe, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais, do pastor, todo mundo, todos nós somos apenas servos de Jesus. Uma comunidade frutífera aprende que a maturidade espiritual não é exigir os seus direitos o tempo todo, mas discernir quando abrir mão dos seus direitos, para preservar a unidade e servir melhor no reino de Deus. Abra mão dos seus direitos. Cristo, ele nos ensina que a grandeza não é se afirmar, mas se entregar. Jesus não perde a sua divindade, ele não deixou de ser quem ele era, mas ele revelou que a verdadeira grandeza não está em se afirmar, em si em se doar. Tem tanta gente querendo mostrar quem ele é no dia a dia. O mundo mede a grandeza por influência, Cristo mede a grandeza por entrega. Ele se entregou por nós, e ele foi para a cruz, meus queridos. Hoje pela manhã nós vimos que a cruz era a pior morte que existia naquela época, não existia nada pior do que aquilo, e ele falou, por você eu vou me entregar. Nós não abrimos mão de nada pelo outro, pelo irmão. Cristo mede a importância pela disposição de amar. Você hoje, isso nos chama a fazer uma pergunta. Se você está perguntando como me tratam, está errado. Como as pessoas me tratam, está errado. Você tem que perguntar, como eu posso servir as pessoas? No geral, nos ensina a honrar mais o caráter das pessoas do que a aparência. Às vezes a gente olha para uma pessoa e o jeito que ela está, e a gente não vê o caráter daquela pessoa como ela é no dia a dia. Quando nós paramos para olhar para a igreja, ela precisa estabelecer uma cultura saudável. Ninguém precisa provar que é grande, porque todos estão aprendendo a se abaixar aos pés de Cristo. A mente de Cristo, ela começa quando o coração deixa de se apegar ao status e abre mão do orgulho. Nós precisamos parar de olhar para posicionamento. Se você chegou aqui nesse lugar querendo alguma posição, eu quero dizer que a única posição que você vai ter aqui é de servo. O resto é só para a gente servir de uma melhor maneira, mas ninguém aqui precisa de posição para servir a Cristo. Segundo, a mente de Cristo abraça o caminho do serviço sacrificial. Filipenses,
Lá no 2, de 7 a 8, fala: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se no primeiro movimento Cristo não se agarrou à glória, aqui vemos o segundo movimento. Ele desceu, ele se esvaziou, veio como servo, e humilhou-se e obedeceu até a morte. Aqui está o coração do texto, aqui está a toalha bacia, aqui está o modelo para a igreja. Cristo escolhe descer, Cristo escolhe se diminuir, esvaziou-se a si mesmo. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus, significa que Ele abriu mão da manifestação plena da sua glória para assumir a condição de servo, meus queridos. Ele escolheu o caminho da humilhação voluntária, Ele desceu até nós. Isso confronta muito a nossa posição, a nossa resistência de nos abaixarmos quando alguém fala algo com a gente, quando queremos ser tratados melhores do que nós achamos que nós merecemos, mas sempre queremos tratar os outros de uma forma difícil, rude. Queremos ser compreendidos, mas nem sempre queremos compreender o outro, olhar o que o outro precisa. Queremos que venham até nós, mas nem sempre queremos dar o primeiro passo. E a gente precisa dar esse primeiro passo. As pessoas estão precisando de ajuda, precisando de socorro. Do seu lado aqui, quantas pessoas entraram aqui hoje e você nunca viu? Nós precisamos olhar para o outro. Isso nos chama a fazer diferença. A igreja, ela precisa de uma cultura de iniciativa de amor. Quem tem a mente de Cristo não espera sempre o outro começar. Ele torna a iniciativa de servir, de perdoar o próximo, de aproximar, de cuidar, meus queridos. Talvez você já está aqui há alguns anos, magoado com alguém que fez alguma coisa, falou alguma coisa com você num determinado momento lá, que você nem sabe como ela estava, a pessoa, naquele dia. Você guardou isso por muito tempo e ela nem sabe que te magoou. E você vê ela indiferente com você, não tem coragem de dar o primeiro passo. E talvez você está ali e ela nem sabe disso, e você pode dar o primeiro passo. Na liderança espiritual, não é distância, meus queridos, é proximidade, é estar um próximo do outro. Não é ser superior, mas é servir ao outro. Cristo, Ele assume essa forma de servo, para que nós possamos olhar para Ele com outros olhos. Paulo, ele fala que Jesus veio para ser servo. O Senhor da glória vestiu roupa de servo. O Criador entrou na condição de criatura. O rei veio para lavar os pés. Foi para isso que ele veio. Essa lógica do reino, a autoridade de Cristo se manifesta então em nós através do nosso serviço. Então, a nossa espiritualidade verdadeira não é o ato de cantar alto aqui como nós cantamos, mas é servir de forma humilde, que as pessoas olham para nós e falam: poxa vida, é tão bom estar do lado desse irmão, como ele anda dessa forma. Significa que cada membro deve perguntar: aonde está a minha toalha? Aonde está a minha bacia? Em quem Deus quer que eu toque com amor? Meu querido, um toque seu pode mudar a história de alguém. Deus está te chamando hoje para mudar a sua atitude. Em quem eu devo tocar com amor? Em quem Deus quer te usar para fazer diferença? Quem, Senhor, eu preciso cuidar? Quem, Senhor, me ajuda, me mostra. Eu quero servir ao Senhor. Isso muda completamente a sua visão de reino, meu querido. O ministério não é essa posição de honra, é um lugar onde você se entrega. Cada um de você veio aqui hoje, se entrega, fala: eu quero servir o reino de Deus. Liderar, eu estava falando, às vezes as pessoas acham que liderar é uma coisa boa,
Mas liderar no reino de Deus é diferente. Liderar não é mandar mais. Liderar no reino de Deus é servir mais, se doar mais, se entregar mais, dar mais do seu tempo. Cristo foi obediente até o extremo. O texto diz que Jesus humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Parou para pensar nisso? Essa morte não foi parcial, não foi algo conveniente, não foi até se doía pouco, foi até o fim, meus queridos. Hoje pela manhã a gente estava vendo que a cruz doeu muito, mas o processo até chegar na cruz foi muito doloroso. Foram chicotadas, foi cuspe na sua cara, tantas coisas, carregando aquela cruz, aquele madeiro pesado. Cristo apanhou muito para que nós tivéssemos grande salvação, meu querido. Hoje à tarde, quando eu estava lendo esse texto de novo, as lágrimas veio nos meus olhos, porque como pode o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se entregar por nós a tal ponto de apanhar, de ser massacrado, de ser pregado numa cruz com pregos? Isso intensifica o escândalo. A morte era a mais humilhante, a mais vergonhosa, a mais dolorosa. Jesus não apenas serve, Ele serve até sangrar, Ele serviu até sofrer, Ele serviu até morrer, meus queridos. Foi isso que Jesus fez. E quem tem a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, tem que pensar nisso. Ele nos ensina a servir de tal forma, quem serve a Deus nem sempre é confortável. Jesus, ele era obediente ao Pai, ele era obediente ao Deus Todo-Poderoso, e nós muitas vezes queremos servir se tiver tudo muito bem, tudo muito confortável, mas não foi isso que Jesus ensinou para nós. Ele ensinou a servir no meio da dor. Às vezes servir, meu querido, vai custar o seu tempo, servir vai custar o seu dinheiro, servir vai custar a sua energia, servir vai custar a sua renúncia, servir vai custar o seu perdão pelas pessoas, porque nós negamos perdão o tempo todo. E como pode alguém negar perdão depois de receber tão grande perdão como nós recebemos? Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e agora Deus, através do seu Filho, que morreu na cruz, nós temos salvação, nós temos uma vida transformada. E como é que pode alguém, um crente, negar o perdão para o outro? Negar o amor? Como pode isso? É inconcebível. Renunciar, perdoar. Muitas vezes nós não temos nem paciência com o nosso irmão, nós somos grossos, estamos vivendo igual o seu Lunga aí, dando patada em todo mundo. Perseverança, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A vida na igreja não pode ser construída por conveniência. Uma igreja frutífera é sustentada por gente que permanece fiel, mesmo quando é cansativo. Não é fácil servir, mesmo quando é escondido, ninguém vê, mesmo quando tem sacrifício. Mas isso é uma igreja que persevera. Isso nos chama a abandonar a nossa espiritualidade seletiva, aquele que serve só quando é fácil, só quando é visto. A pessoa está me vendo lá na frente. Só quando é agradável.
A mente de Cristo serve até o fim. Eu falei aqui do pessoal que estava aqui na frente. Eles tocaram aqui, foi muito bonito. Mas eles estão aqui desde as 4 horas da tarde. Você acha que foi fácil? Nós descobrimos que eles estavam vindo para cá e às vezes não tinham lanche antes do culto. Chegavam aqui 3 horas, 2 horas. Nunca falaram nada. Ah, mas é bonito demais estar ali naquele lugar. E quantas horas ensaiando aquele negócio ali em casa, aqui na igreja, treinando durante a semana, para que tudo venha casar bonitinho. A escola de música funciona aqui. Todos os dias, depois que os professores saem, um irmão vem caladinho, na calada da noite, com a sua chavinha, e vem conferindo se as portas estão fechadas e se as luzes estão apagadas. Quantos de vocês perguntaram quem apaga as luzes? A igreja está trancada. Mas esse irmão não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a glória de Deus, meu querido. É isso. Mudar a mente. A mente de Cristo serve até o fim. A igreja frutífera, nesse segundo ponto, não imita um Cristo que buscou conforto. Ele segue um Cristo que abraçou a cruz e transformou o serviço em obediência. Terceiro lugar, a mente de Cristo vive para a glória de Deus e não para a autopromoção. Por isso Deus não se exaltou à mais alta posição do nome que está acima de todo nome. Depois da descida, meus queridos, vem a exaltação. Depois da exaltação vem a glória. Depois da cruz vem um nome que está acima de todo nome. Perceba que quem exaltou Jesus não foi pessoas, foi o Pai. Cristo não se autopromoveu, Ele se humilhou e o Pai o exaltou. Aqui uma lição poderosa para a igreja. Deus honra o caminho da humildade. Cristo simplesmente abaixou. O versículo 9 começa com: por isso Deus o exaltou. O caminho de Cristo não terminou na humilhação. O Pai viu, aprovou e exaltou. Isso não significa que servimos para receber honra humana. Significa que o reino de Deus é a última palavra. Nunca da humilhação, mas da glória do Pai. Isso nos liberta da ansiedade de nos promover. Às vezes a gente quer falar: eu fiz isso, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo. Você não precisa disso. Quem confia em Deus não precisa correr atrás de grandeza humana. Isso traz paz à igreja, traz algo fantástico para a igreja. Quando entendemos que Deus é quem nos exalta, deixamos de competir uns com os outros. É algo que nós precisamos fazer. Não precisamos competir uns com os outros, precisamos competir para a glória de Deus. Nós falamos isso na nossa reunião de líderes de PG essa semana. Quando a gente vê alguém que chegou na igreja, nós precisamos ir atrás. Pode ter 1, 2, 3 PGs, mas não é para competir um com o outro PG, qual cresce mais rápido. A ideia é que a pessoa se firme, ande com Cristo, caminhe com Cristo. Que a glória seja de Cristo na vida das pessoas. A igreja precisa produzir um ambiente saudável, porque as pessoas não precisam construir o seu próprio nome, elas vivem para honrar o nome de Jesus. Nós precisamos viver para isso. O nome de Jesus, meus queridos, precisa ser o centro dessa igreja. Paulo diz que Deus deu a Cristo o nome que está acima de todo nome. O centro da igreja não pode ser o pregador, não pode ser o pastor. Eu fiquei pensando nisso, refletindo nesses dias.
Se algum dia, meus queridos, o pastor Giovanni e o pastor Tiago forem as pessoas exaltadas nesse lugar, e se você vir para esse lugar por causa do pastor Giovanni, por causa do pastor Tiago, você está no pior dos lugares do mundo. Cristo precisa ser glorificado, só Ele, Ele é o centro, Ele é o centro, não é o líder, não é o ministério, não é a pessoa, tem que ser sempre Jesus, só Ele. Uma igreja frutífera para a glória de Deus, que é o que nós estamos proclamando esse ano, é aquele em que o nome mais importante é o nome de Cristo. Nunca pode ser do pregador, nunca pode ser dos líderes, nunca pode ser da mesa espiritual, nunca pode ser do executivo. Não, a glória de Deus, Cristo, Jesus é o centro. Isso nos chama a viver de uma forma cristocêntrica. Não é sobre nossa reputação, não é sobre o que você é, mas é sobre a reputação de Cristo em nós, o que Ele faz em nós. Isso nos protege da idolatria de pessoas. A igreja adoece quando começa a girar em torno de nomes humanos, e eu fico muito preocupado com isso. Ontem eu estava com alguns irmãos aqui na porta, nós estávamos falando justamente sobre isso. Não pode ser a pessoa, não pode. A igreja floresce quando tudo aponta para Jesus, tudo. Isso significa que cada culto, cada ministério, cada reunião, cada serviço deve dizer a mesma coisa: Jesus é o Senhor. Só isso. O fim de todo serviço então é a glória de Deus. O texto termina dizendo: para a glória de Deus Pai. Eis aqui o alvo final. Cristo serviu, humilhou-se, obedeceu e foi exaltado para a glória do Pai. Aqui está o ponto principal desse sermão. A igreja frutífera, ela não serve para construir um império pessoal, ela serve para que Deus seja glorificado. Toalha e bacia não são símbolos de fraqueza, são marcas que entendeu o que é o reino de Deus, um servindo o outro o tempo todo. Isso nos faz revisar as nossas motivações. Eu sirvo para quê? Para ser lembrado? Para ser elogiado? Ou para que Deus seja glorificado? Isso purifica a cultura da igreja. Servimos não para ganhar espaço, mas para manifestar Cristo através de cada um de nós. Se cada um de nós manifestarmos Cristo, meus irmãos, os milagres vão acontecer, vidas vão ser salvas, vidas vão ser restauradas. Isso produz na igreja um fruto verdadeiro, porque o fruto saudável sempre aponta para cima, para o Senhor, sempre aponta para Deus, sempre termina com a glória do Pai. A mente de Cristo ensina que o serviço verdadeiro não termina em nós, termina na glória de Deus. Eu quero concluir. Esses versículos nos colocam diante de Jesus, não apenas para admirá-lo, mas para imitá-lo. Paulo nos mostra que a igreja frutífera é aquela que assume a mente de Cristo. Então, em primeiro, a mente de Cristo renuncia ao apego ao status, ela não se agarrou a seus direitos, não viveu para afirmar privilégios, e isso confronta o nosso orgulho. Quem nós somos muito orgulhosos. Segundo, a mente de Cristo abraça o caminho do serviço sacrificial. Ele se esvaziou, veio como servo, humilhou-se, obedeceu até a cruz, e isso confronta a nossa busca de conforto e visibilidade. E terceiro, a mente de Cristo vive para a glória de Deus. O Pai o exaltou, o nome de Jesus foi colocado acima de todo nome. E isso confronta a nossa tendência de querer construir a nossa própria importância. Então a grande lição é essa: uma igreja frutífera não busca tronos, ela não busca nada para ela, mas busca toalha, não busca pedestal, busca bacia,
não busca ser servida, busca servir como Cristo serviu. Essa é a continuação natural do sermão de domingo passado. É a transição. Se a unidade é o solo, onde o fruto cresce, então a mente de Cristo é a semente que forma esse solo. Sem a mente de Cristo, a unidade não se sustenta. Sem a mente de Cristo, o serviço vira mera aparência. Sem a mente de Cristo, a igreja até trabalha, mas ela não frutifica com a beleza do Evangelho. Meu querido, hoje a palavra nos chama a olhar para Jesus e perguntar com sinceridade: que mente tem governado o meu coração? A mente do orgulho? A mente da vaidade? A mente da autopromoção? Ou a mente de Cristo? Talvez o Senhor esteja chamando alguns hoje ao arrependimento do ego. Você se acha melhor do que os outros. Talvez esteja chamando outros para voltar ao serviço humilde na casa do Senhor, fazer diferença. Se você não tem trabalhado, se você tem achado que você já fez demais lá atrás, está na hora de você voltar os olhos para o Senhor, ser humilde e retornar. Talvez você esteja sendo chamado como igreja do Senhor a trocar a sua lógica pela lógica da cruz. Você não é nada, meu querido. Precisamos deixar a cruz de Cristo entrar em nós. Com a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor, dá-nos a mente de Cristo. Tira de nós, Pai, toda a vaidade. Tira de nós, Senhor, toda a necessidade de aparecer, Pai. Tira de nós a dureza do coração. Coloca em nós, Deus, uma disposição de pegar a toalha e a bacia. Que a nossa igreja, Senhor, possa olhar para as pessoas e continuar sendo essa igreja frutífera para a glória de Deus, não apenas para crescer, não apenas para realizar, não apenas para avançar, Senhor, mas que seja uma igreja frutífera, porque parece com Jesus, e o Senhor é a nossa luz, Pai. Que o olhar desta igreja para as pessoas, Deus, possa ser um olhar de humildade, um olhar de serviço, que possamos, Deus, viver para nos entregar para o Senhor, que as pessoas possam ver em nós, acima de tudo, Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque, Deus, sabemos que aonde a mente de Cristo governa, os milagres acontecem, o fruto cresce, Senhor. Aonde o fruto cresce, Deus é glorificado, Deus é exaltado. Ó Deus, que as nossas vidas sejam para servir ao Senhor. Eu oro a Ti, Pai, agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus.